Graça e paz, igreja, amém? É bom estarmos juntos mais uma vez e saber que o Senhor já está na casa, como dizem por aí. Amém? O Senhor está na sua casa? O Senhor está neste lugar? Mas, sobretudo, neste lugar Ele vai embora. Mas dentro de nós é o lugar que Ele decidiu habitar. A gente pode falar de lugares que o Senhor decidiu passar e passou e fez coisas maravilhosas. Mas nos lugares que Ele habitou, Ele continua fazendo coisas poderosas. A gente precisa ser capaz de separar o que é maravilhoso e precisamos decidir pelas coisas poderosas. Muitas das vezes a nossa experiência superficial com o Senhor faz a gente até conhecer coisas maravilhosas. Mas eu quero te avisar nessa noite que Ele tem muito mais do que maravilhas. Ele tem poder, Ele tem restauração, Ele tem cura, Ele tem transformação, Ele tem uma habitação para fazer em você. E uma vez habitando em você, Ele nunca mais sairá. Porque a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 4 que tudo que Ele faz durará eternamente. E foi para a eternidade que o Senhor te chamou. Amém? E é por isso que a palavra do Senhor diz em Filipenses 2:5 que haja em vós o mesmo proceder que houve em Cristo Jesus. Algumas versões vai dizer que haja em vós o mesmo comportamento. Algumas outras versões vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento. Algumas versões vai dizer que haja o mesmo proceder. E eu fico pensando e queria convidar você a pensar comigo o que houve em Cristo Jesus, para que pudesse a palavra dizer que haja também em vós. Quantas coisas Fafá teve em Cristo Jesus, para que essa palavra pudesse dizer assim, que isso também haja em você. Ah, Jesus é amor, beleza. Ele não é uma expressão, Ele é o amor. Ele não é um comportamento, Ele é a presença. Mas sobretudo eu queria falar sobre um comportamento apenas nessa noite. Se teve uma coisa poderosa em Jesus, que precisa ser replicada em mim e em você, essa coisa chama-se convicção. Se tem uma coisa que Jesus foi, de quando nasceu até quando foi para a glória, como Filho de Deus novamente, Ele foi convicto em tudo. Ele não nasceu numa condição favorável, mas sobretudo não perdeu a convicção de quem Ele era. Ele nasceu numa manjedoura, já dizia a canção. Ele nasceu na manjedoura. Eu não vou cantar. Foi pendurado numa cruz. Mas Ele não esqueceu quem Ele era. Muitas das vezes a condição que nos colocaram faz a gente perder a convicção de quem a gente é. Ei, os lugares que te colocaram não muda quem você é. Os lugares em que você nasceu, eu não sei onde você nasceu, eu nasci em Tanguá. E algumas coisas que podem ter acontecido no seu começo não limitam o seu final. Porque o que te leva para o final que Deus tem para a sua vida é a convicção que você mantém todos os dias. E convicção não é, sabe, purpurina que aparece, que colore, não. Convicção dá trabalho. Convicção é esforço. Mas diz a palavra que mesmo acontecendo algumas coisas difíceis, precisamos ter uma coisa também para manter essa convicção. É uma causa. Quem não tem causa não tem convicção. Porque em alguns momentos vão tentar mudar a sua convicção. E você vai ser abalado pela pressão. Grava isso. Toda convicção, ela pode ser abalada pela pressão. Mas tudo que vai sustentar a pressão que venha, chama-se causa. Quem tem uma causa, passa por pressão, mas suporta a pressão. Porque a causa não permite você esquecer quem você é, nem para onde você vai e nem de onde você veio. A causa mantém você vivo. A causa mantém você ligado. E não importa se a situação ou se a circunstância, ela não é favorável. Uma causa forte dentro de você significa uma convicção firme. E tem uma coisa extraordinária na convicção, chamada poder. Toda convicção revela dentro de nós, Fabi, poder. Uma pessoa com convicção é uma pessoa poderosa. Porque ainda que algumas coisas venham para abalá-la, ainda que algumas coisas venham para, sabe, estremecê-la, ela exerce poder sobre aquela situação.
As pessoas olham para o Milton assim e falam assim, está tranquilo, suave na nave. Mas muitas das vezes pode estar bem abalado, João. Mas sabe, não é o que a gente aparenta, é o que a gente tem como convicção. As pessoas podem medir você por uma aparência, mas o que você é de verdade está na convicção. Quando a palavra do Senhor diz que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, o mesmo procedimento que houve em Cristo Jesus, significa que se esteve nele, também pode ser e é possível também estar em você. Porque quando esteve nele, não esteve nele como filho de Deus, uma entidade, uma divindade, esteve nele como homem, perecível, passivo de dores, mas ainda assim convicto. Eu nasci na manjedoura, eu fui esquecido pela minha mãe, eu não sei quantos traumas você possa ter vivido, mas entenda o seguinte, diz a palavra que Jesus com 12 anos, estava com a sua mãe em Jerusalém, e de repente quando terminou as festas, sua mãe foi embora com a parentela, e Jesus ficou. Eu não sei quantas vezes você ficou para trás na vida de alguém. Eu não sei quantas vezes você ficou para trás, sabe, em algumas expectativas que você tinha. Eu não sei quantas vezes você ficou abandonado. Eu não sei quantas vezes você ficou esquecido. Eu não sei quantas vezes você ficou, sabe, abandonado, largado. Mas quando 3 dias depois, diga comigo, 3 dias. Só 3 dias depois, Maria lembrou do seu filho Jesus. E essa, Milton, é a Nossa Senhora. É a mãe de Deus. E se até ela pode cometer um ato, sabe, talvez envolvida pela pressão, era muita gente, a cidade estava cheia, e Maria, aquela que foi tocada pelo Espírito Santo para gerar o Filho de Deus, mesmo sendo ela tocada pelo Espírito Santo, ela também cometeu falhas. E eu quero te dizer nessa noite que mesmo uma pessoa que possa ter falhado com você, ela ainda assim pode ser uma pessoa tocada pelo Espírito Santo. A gente desqualifica pessoas só porque elas erraram. Mesmo elas errando, mesmo ela cometendo falha, ela ainda pode ser uma pessoa tocada pelo Espírito Santo. Porque Maria, depois de 3 dias, isso chama-se arrependimento. Ela lembra. Todo arrependimento lembrado, todo arrependimento invocado dentro de si. E quando você faz um caminho de volta, ele pode ser refeito, regenerado, pode ser recolocado no lugar e tudo pode começar novo de novo. Maria volta, mas quando Maria volta, Jesus está onde? Eu estou no mesmo lugar que você me deixou. São pessoas que têm convicção e que não ficam perdidas, mesmo que algumas coisas aconteçam. Eu quero te falar nessa noite, no nome do Senhor Jesus, se algumas coisas estão acontecendo com você, eu quero te dizer e te animar, te entusiasmar pela palavra. Fique no seu lugar, porque você tem convicção. Não saia do seu lugar, não mude de cidade, não saia da sua igreja, não saia do seu trabalho, não saia do seu casamento, não saia do seu projeto, não saia do seu empreendedorismo, não saia daquilo que você está começando a fazer, só porque algumas coisas aconteceram. Vai precisar de convicção para você ficar no lugar, mesmo que algumas coisas estejam acontecendo. Quando Maria voltou, Jesus não estava só no mesmo lugar. Ele não estava só em Jerusalém. Diz a palavra que ele foi achado dentro do templo, pregando. É gente que não para de viver o que Deus deu, só porque algumas coisas aconteceram. Eu não estou menosprezando o que aconteceu. Eu estou dizendo que é mais poderoso acontecer coisas melhores, se você for convicto bastante. Jesus podia estar no cantinho chorando. Sabe o que aconteceu comigo? Me esqueceram. E sabe qual é o problema? Quando você encontra uma outra pessoa que não tem convicção bastante, aí deu problema. Vou te provar isso na matemática. Menos com mais. Oi? Menos com mais? Mais com mais? Mais com menos? Entende? Mais com mais? Qual foi a única condição que deu mais? Mais com quem você tem que estar? Com alguém mais convicto que você.
Você precisa começar a achar alguém nessa noite mais convicto que você. Não sei se está do seu lado. E nem vou pedir para você levantar. Senão vai dar uma confusão. Eu estou achando que você é mais convicto que eu, cara. E eu vou te chamar para vir aqui em cima. Sabe? A gente fica pensando em algumas coisas e quando a palavra diz que haja em vós, então significa o seguinte, que a palavra está nos orientando a alguma coisa. Quando a gente olha para Débora, Juízes capítulo 4, versículo 4, juíza, profetiza, mulher de lapidote, mãe de filho, lavava louça, lavava roupa, tinha um marido enjoado, Fabi. Ainda dava expediente debaixo da palmeira. E sobretudo, quando o Senhor falou assim, olha, eu vou dar vitória sobre, os assírios. E você vai comunicar ao comandante Baraque que eu estarei à frente daquela batalha. Ela comunica ao comandante, mas o comandante não estava convicto bastante que aquela palavra era suficiente. Então ele diz o seguinte, vem comigo. É quando pessoas não conseguem, mesmo que com alguma coisa poderosa, como a palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus, diga assim, amém. Mas por que ainda assim você não consegue ir adiante? Tudo bem. Se até Baraque, um comandante, chamou alguém para ir com ele, eu quero te proporcionar nessa noite um nível de liberdade para que você agora levante a mão e fale assim, eu vou chamar alguém. Hein, Jéssica? Levanta a mão aí. Eu vou chamar alguém. Porque a gente ainda continua parado em alguns lugares, porque a gente não quer chamar alguém. Sabe por quê? Porque a última pessoa que você chamou talvez não foi, muito legal. E você parou. Mas Débora diz o seguinte, que quando Baraque, mesmo sendo um comandante, ele poderia ser um orgulhoso, ele poderia dizer assim, mas como eu vou pedir ajuda? Ei, quando você tem convicção bastante, você não está disputando com ninguém, você não está, com medo do que vão falar, eu quero é viver o que ele tem, meu irmão. A convicção faz você desqualificar coisas pequenas e priorizar coisas grandes. Faz você desclassificar coisas simples demais que ficam te atrapalhando e priorizar coisas que realmente importam. Diga comigo assim nessa noite, eu vou priorizar coisas que importam. Eu não sei como você entrou nessa noite no seu nível de convicção, mas você precisa achar alguém mais convicto que você. 2024 está aí nas portas. Você andou do lado de quem em 2023? Aonde você chegou? Eu sei que você pode chegar mais longe. Eu sei que você juntou, é muito bom achar, ele me entende. Talvez você não precise nessa noite de uma pessoa que te entenda. Você precisa de alguém que te lembre para onde você tem que ir. Eu não me canso de compartilhar o texto de Esther, quando o seu tio Mardoqueu, fora do palácio, manda um bilhetinho para ela. Como é bom ter pessoas que nos lembrem quem somos e para onde devemos ir. Muitas das vezes essas pessoas não estarão perto da gente, mas ainda assim elas estarão dentro de nós. Você entende isso? Não é quem está perto, é quem está dentro. Muitas das vezes quem está perto não entende de quem você é, nem para onde você vai, nem do que você significa. Não tem a capacidade nem a convicção de entender, o tudo que você pode ser em Deus. Mas Mardoqueu estava do lado de fora do palácio, sendo pressionado, sendo perseguido por Hamã. E de repente ele escreve um bilhete, ei, vai na presença do rei. E ela manda o bilhete de volta, eu não posso ir, porque se eu for sem ele me convidar, ele pode me mandar matar. E Mardoqueu fala assim, mas vai assim mesmo. E ela fala assim, mas eu não tenho como, vai. Talvez seja para isso que você está aí. Que 2024 você esteja perto de pessoas que insistam em você, para que você não fique onde você esteja, aonde você está, e continue, convicto de que pode chegar mais longe. O que vai fazer diferença dentro de nós, cara, são pessoas que nos lembrem todos os dias o que nós podemos, como nós podemos e quem nós seremos. Ei, chega de perder tempo.
Chega de, sabe, ei, menos com menos. Ai, sabe? Hoje muitas publicações aconteceram. Um cantor gospel estava cantando e morreu. Caramba, sabe? Não quero trazer contrição, emoção. Todo mundo vai morrer, meu irmão. Mas e depois que você morrer, o que vão dizer sobre você? Ou se até você morrer, sabe quem você vai ser? Só alguém que preencheu um lugar. Quando a gente olha para Débora, Débora falou assim, eu vou. E Débora foi. Diz a palavra que ela foi à frente da batalha e conforme o Senhor prometeu, a batalha foi vitoriosa. Significa que muitas das vezes para a gente sair, sabe, do nosso lugar, nós precisamos estar envolvidos e comprometidos com uma convicção de que foi Deus que falou. E por que Débora poderia temer se foi ela que recebeu a palavra de Deus dizendo, vai que eu vou dar vitória? É quando a gente precisa ser cheio de vontade de participar de coisas que Deus falou que vai fazer. Imagina que Deus fala com você, eu vou fazer. Fala para Ele que eu vou fazer. Aí eu falo para você que Deus vai fazer. Eu não vou só falar não, meu irmão, eu vou com você. Entende? É gente que tem uma convicção de que ainda que seja uma batalha, seja uma guerra, ainda assim, se Deus falou, Ele vai cumprir. Quando a gente olha para Débora, a gente olha para João. E quando eu falei de uma causa para viver, Apocalipse 1:9. A coisa mais fantástica, João está indo preso na ilha de Patmos. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. E diz a palavra que ele entrou na ilha, preso, condenado a ficar ali quebrando pedra e solitário por muitos anos. Diz a palavra que quando ele entra na ilha, a palavra veio sobre ele dizendo assim, João, João, eu vou falar coisas aqui que você nunca escutou em nenhum outro lugar. Eu não vou falar sobre o que aconteceu para trás. Eu vou falar de coisas que ainda virão. O cara está preso. O cara está vivendo uma questão difícil. Mas sobretudo está com uma convicção de que aquele lugar, apesar de não ser um lugar comum e no padrão, Deus está fazendo algo novo, algo poderoso. Sabe, a convicção faz a gente ainda continuar em alguns lugares, mas sobretudo vivendo coisa nova. Quando nós declaramos assim, ó, Deus tem algo novo para você, pode não ser um lugar novo geográfico, mas pode ser um jeito novo de viver uma coisa, sabe, as condições que ainda não mudaram. É um novo jeito de pensar, é um novo jeito de agir, é uma nova mentalidade, é uma nova condição de você lidar com algumas situações. E alguém vai dizer que nada mudou, mas você vai dizer assim, tudo mudou, porque mudou dentro. E se muda dentro, muda fora. O cara está preso, Netinho, mas diz a palavra o seguinte, eu, João, o discípulo, o chamado, o amado, estou na ilha, preso, condenado pela convicção que eu tenho de que a palavra é de Deus e que o testemunho de Jesus é verdadeiro. Olha o motivo que levou João para a ilha de Patmos. Não negar a certeza de que a palavra de Deus era verdadeira e de que Jesus era o Filho de Deus. Ele poderia negociar, mas entenda uma coisa, convicções não podem ser negociadas. Sabe qual a fragilidade do século? A variação. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai dizer uma coisa poderosa. Sede firmes, sede constantes e sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho nele não será em vão. Então vale a pena, como declaramos nessa noite, ser convicto. Sabe o que é ser constante? Firme. É alguém chegar para você e tentar propor uma negociação. Mas será? Será não, meu irmão. É. Firme. Mas e aí, Fabi, nada mudou? Quem disse? Eu já vi o futuro e decidi viver lá.
Quando você começa a liderar o seu futuro, você não tem, expectativa demasiada, ansiedade, mas você tem convicção e já começa a se preparar para ele, já começa a estudar para ele, já começa a se arrumar para ele, já começa a se organizar com ele, mas principalmente já começa a se conectar com as pessoas de lá. A minha pergunta para você nessa noite: você está com as pessoas do futuro ou do passado? Porque dependendo de com quem você está, vai definir para onde você vai. Gente do passado? Gente do futuro? E gente do presente, conhece? Conhece, João, alguém de presente? É gente que não sai do lugar. Oi? Você lembra? Ele lembra do passado, mas ele deseja o futuro. Mas ele fica fazendo uma coisa que alguns vão saber o que é: marcar passos. Tem uma marcha, para quem é militar, que quando você está em forma, o sol é de meio-dia, o sol é quente, e aí o comandante da tropa fala assim: marcar passos. Aí você fala assim: meu Deus. E aí fica. E o pior de tudo, você não fica parado. Você fica com o procedimento de quem está andando, mas sem sair do lugar. Você levanta o pé, você abaixa o pé, você sua, você cansa, mas não muda de lugar. Mas quando você se conecta com pessoas do seu futuro, basta um culto, basta uma hora, basta 10 minutos, basta uma conversa, basta um aperto de mão, basta uma mensagem no WhatsApp, basta uma troca de livro, basta um sentar do lado e você começa. E quando você vê 2023 você estava num nível, 2024 você está em outro nível, 2025 você está em outro nível, 2026, cadê ele? Eu fui viver o que Deus falou que eu tinha que viver. Sabe? É para a batalha que eu vou, meu irmão. Porque a convicção não é ausência de medo. Eu não sou maluco. Pelo contrário, eu estou com medo até do que eu estou falando aqui. Mas eu decidi falar. Porque enquanto eu falo para você, eu vou me enchendo de esperança. Você pensa que eu estou bonzinho aqui para falar. Mas eu estou com medo do que eu estou falando. Mas eu estou convicto de que o que eu estou falando não vem de mim. É dom de Deus. É liberdade. É transformação. Não é marcar passos. É passos avantes. É marcha. Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas você precisa entender algumas coisas. Você precisa ter convicção, porque Deus pode fazer coisas diferentes para cada um de nós. Moisés está liderando um povo, liderando o futuro. E ele chega na beira do mar que está fechado. Que bomba. Eu estou convicto, mas eu não estou vendo. E aí? Não é propaganda do Itaú, não. É interrogação mesmo. Vai dizer assim: pastor, está fazendo Itaú, né? Não. É interrogação mesmo. E aí? Eu estou convicto, pastor, mas eu não consigo passar daqui para lá. Porque tem um mar. E eu vou te falar, você pode estar convicto que for, mas se tiver gente perturbando no ouvido, meu Deus do céu. Só quem tem gente perturbando no ouvido, levanta a mão aí. Pode ser verdadeiro. O pior é que quem está perturbando estiver do lado, ferrou aí. Aí vai vir aquela. Você está falando para mim? Eu quero te chamar uma coragem agora. Só quem tem gente perturbada do lado, não do lado literal, né, mas do lado na vida. Eu vou levantar as duas. Se tem um negócio que tem multiplicado todos os dias, é gente perturbada. Só que ainda que hajam perturbados, você não vai diminuir o nível da sua convicção. Não diminua o nível da sua convicção. Perturbados estão multiplicando,
Mas convicção também vai multiplicar nessa noite. Você entrou aqui meio assim, não sei o que eu vou fazer com esses perturbados. Eu vou te dizer algo nessa noite. Continua convicto, porque perturbados vai multiplicar. Vai. 2024, profetiza, pastor. Vai ter mais perturbado, infelizmente. Não queria te dizer isso, nem eu queria dizer para mim. Mas vai ter mais perturbado, mas você vai estar mais convicto. Mais perturbado e mais convicto. Mais perturbado e mais convicto. Eu vou dizer o seguinte, para cada 10 perturbados, 100 vezes mais de convicção sobre a sua vida. Porque chega uma hora que está tudo fechado, e aí você faz o seguinte, e agora? Se você perguntar para o perturbado, já era. Repita comigo assim, eu não vou perguntar para o perturbado, eu vou perguntar para Deus. Porque se ele vira e fala assim, e aí pessoal, já era. Mas ele falou assim, Senhor Deus, às vezes você precisa sair um pouquinho do meio dos perturbados, para você conseguir se conectar de fato com o Senhor. Tem hora que perturbado não deixa você ouvir a voz verdadeira, Galdinho, né? Aí você tem que sair do meio da multidão. Até Jesus saía do meio dos perturbados. Se você ler alguns textos do Evangelho, diz que Jesus fez um milagre e de repente saiu no meio da multidão. Ei, começamos essa noite dizendo o seguinte, Filipenses 2:5, já ia esquecer, que haja em vós o mesmo procedimento que houve em Cristo Jesus. Se até Jesus saiu de fininho no meio de perturbado em algumas reuniões, ei, você está autorizado a sair também. Amém? Recebe essa autorização? É a palavra que falou, que haja em vós. Se até ele em alguns momentos falou assim, eu vou sair de fininho. Meu irmão. Não entra nessa não, eu estou convicto. Eu vou conversar com ele. Não vai conversar com ninguém, meu irmão. Só conversa com o perturbado se Deus mandar. Porque tem hora que até Deus sai de fininho do perturbado. E João está dizendo o seguinte, ei, eu estou aqui. Agora veja uma coisa. O cara está na ilha de Pátmos sozinho, não está no culto igual você. Ele está na ilha de Pátmos. Tinha que fazer coisa de preso, mas estava mais solto que muita gente. E o Senhor está falando assim, escreve para as 7 igrejas. Tem gente liderando propósitos em lugares improváveis. Isso significa que você também pode viver isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em João. Que apesar de estar num lugar desafiador, ainda assim ele não se tornou desafiador, ele continuou se tornando firme e forte, e constante e abundante. E que em 2024 você não se torne um perturbado, mas que em 2024 você se torne um João, que apesar de alguns lugares não mudarem, você vai mudar. E não vai mudar o lugar, mas vai mudar outros lugares. Porque ele começa a escrever, igreja de Esmirna, igreja de Éfeso, igreja de Filadélfia. É o Senhor fazendo você entender que a sua convicção pode fazer você transportar coisas e lugares. O nível de convicção vai fazer com que você, também comece algumas coisas. E isso faz com que você faça a partir de um nível de poder que se aumenta sobre você. Como assim, pastor Juan? Juízes, capítulo 6, versículo 25. Vai falar sobre Gideão, Willis. Todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão está no lugar, malhando o trigo no lagar. O cara está recolhido, Alexandre, a um lugar, nitidamente de diminuição, de sobrevivência. O anjo aparece para ele. E eu quero parar aqui antes de continuar dizendo o seguinte, o anjo não aparece só em lugares bons. Ele aparece onde tem você. Ele apareceu onde estava Gideão, num momento tão estranho da vida dele. E começa aquele diálogo, forte e corajoso. Forte e valente. É como Deus olha para a gente, mesmo que a gente não esteja numa condição tão favorável, é como Ele decidiu nos enxergar. Porque Ele não nos enxerga no momento presente, Ele nos enxerga como Ele projetou. Ele já te viu, Milton, no seu futuro. E tudo que Ele faz é para você chegar lá. Porque Ele já te vê lá.
Todos os procedimentos dele é sobre você lá. Quando Jesus nasceu, não tinha nenhum problema sobre a manjedoura, porque o tempo todo o pai já o via como filho de Deus. Quando ele estava esquecido em Jerusalém, não teve problema, sabe por quê? Porque ele era o filho de Deus. Quando as pessoas o perturbaram, o traíram, o negaram, não teve problema, porque ele era o filho de Deus. A convicção faz você, sabe, ainda que passando por algumas coisas, continuar firme sobre o que você é. Continuar imutável daquilo que Deus te fez. Quando a gente olha para Gideão está sendo dialogado, está com um diálogo com o Senhor, mas eu quero acelerar a fita, porque o Senhor no versículo 25 está dizendo o seguinte: Gideão, começa, Gideão, eu vou te colocar como um libertador, como alguém que não conseguia mal sobreviver. Eu estou separando uma porção para mim, sou o menor da minha casa, e agora o Senhor o chama para ser o libertador de uma nação. Mas o mais interessante que chama a atenção nessa noite é a capacidade da convicção de Gideão. Depois de fazer alguns testes, faça alguns testes. Eu sei que leva um tempo para a gente poder, sabe, maturar a convicção. Maturar consolidar, Júlia. Leva um tempo para a gente, ficar um pouco mais forte. Mas eu quero te dar uma inspiração a partir de Gideão. Depois que ficar, vai, não pare nunca mais. Rafael. Gideão fez uma coisa chamada prova com Deus. Ele falou o seguinte: olha, eu vou lá e vou buscar uma oferta, um altar, um animal. Quando eu voltar, que o anjo esteja aqui, amém? Eu fico me colocando agora no lugar de Deus. E o anjo de Deus falou assim: vai lá, meu filho. Quem precisa de prova é você, eu sei quem eu sou. Eu sei que você ainda está em fase de confirmação, de formação da sua convicção, mas eu sei o que eu já falei para você. E quando Gideão volta, o anjo está onde? No mesmo lugar. Ei, Deus está no mesmo lugar do dia que Ele começou algo na sua vida e ainda continua lá para terminar isso. Quando o anjo volta, quando o Gideão volta, o anjo está lá, e aí Gideão faz aquele outro momento, molha aqui, molha ali, beleza. Mas também quando chega no versículo 25, Gideão começou. Diga comigo, começou. Mais forte, começou. Uma vez que Gideão começou, e diz a palavra que Gideão começou no momento mais desafiador. A palavra diz que ele começou no templo de Baal, onde o seu pai era o sacerdote. Era o líder. Ele vai para o monte onde era cultuada Baal e ele destrói os ídolos, destrói os altares, levanta um altar para o Senhor, Alexandre. E lá ele faz um sacrifício a Deus. E naquela madrugada tudo que era de Baal acabou e agora tudo é do Senhor, Deus de exército, Deus de Israel. Quando amanhece o dia, a pressão vem. Eu quero te dizer, eu não posso ser negligente aqui, a pressão vai vir. Eu poderia dizer algo confortável para você. É só ficar convicto. Você pode ficar convicto, mas assim como o perturbado vai aumentar, a pressão também aumenta. Mas não tenha medo da pressão. Tenha a decisão de aumentar, é a sua convicção. Porque quando tudo começou a ser, com uma confusão na cidade, chegaram até o pai de Gideão e falaram assim: ei, você não vai fazer nada? Aquele desgraçado do seu filho fez uma bagunça, ele desqualificou Baal nessa madrugada, você precisa fazer alguma coisa. Ele está, desqualificando, ele está fazendo o nome de Baal ser jogado no lixo. E o pai dele, sacerdote de Baal, falou o seguinte: se nem Baal resolveu, eu quero dizer que talvez signifique que talvez o Deus do meu filho seja realmente maior do que o meu Deus. É quando você está tão convicto para fazer coisas direcionadas por Ele, que até aquele que você poderia receber uma retaliação, vai acreditar de que realmente algo que você tem e carrega é maior do que o que havia. É quando você decide que o medo não vai mais te parar. É quando você decide que vai enfrentar algumas coisas. Para Baal, que estava malhando o trigo no lagar, era muito desafiador. Mas agora o próprio pai está dando testemunho. O que está com ele é maior do que está comigo.
Maior é as coisas que estão, sabe, em nós do que aquelas que estão no mundo. Isso significa que Baal, sabe, não foi uma coisa tão forte a ponto de parar a convicção de Gideão. Mas é engraçado, a gente pensa que alguns níveis de convicção são para a gente usar lá fora. Mas na verdade o primeiro que Abraão teve que enfrentar foi o seu pai. Foi dentro da sua casa. Às vezes nós vamos precisar ter um nível de convicção para lidar com aqueles que estão mais próximos. Aqueles que acham que, sabe, não tem como mais, que você não consegue. E o Senhor quer nessa noite te encher de convicção. Para começar coisas fora, sim. Mas para começar coisas, sobretudo, dentro. Aonde os próprios que são da sua casa vão dizer assim, cara, nesses anos todos de evangelho, Alexandre, o que está contigo realmente é maior do que está comigo. A maior evangelização não é aquela que você prega numa mensagem, mas é aquela que você convence a outros pela vida que você decidiu viver. É a mensagem que você não usou palavras, essa foi a mais poderosa. Já dizia Agostinho, mas a frase não é bem dele, é antes dele, já foi dita, atribuída a Wesley. Pregue incessantemente e, se for preciso, use palavras. Gideão naquele dia decidiu não usar palavras, decidiu usar a convicção de que Deus me chamou e eu vou seguir avante. Quando a gente olha para algumas coisas, e eu vou acelerando com você, a gente olha para Davi. O livro é de 1 Samuel, capítulo 17, quando você olha para Davi indo levar o lanche. Todo mundo conhece esse texto, sabe? Todo mundo fala, enfrentou o gigante. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. É que quando ele chega lá, ele encontra aquele gigante há 40 dias perturbando Israel. Eu vou acabar com você, eu vou acabar com você, eu vou acabar com você. 40 dias, gente. E Davi chegou lá com um lanche para os irmãos. Só isso ele tinha nas mãos. Mas quando você está com um nível de convicção tão forte dentro de você, você também tem um nível de não conformidade com algumas coisas. Toda vez que você está muito convicto daquilo que Deus é e faz e do que Ele chamou você para ser e fazer, você não consegue mais ouvir algumas coisas e ficar parado. Você não consegue mais ficar, sabe? Isso não é comigo. Não, você começa agora a chamar as coisas para si. O que é isso? O que estão falando? Porque uma pessoa convicta, ela não consegue ser omissa. Uma pessoa convicta não consegue ficar, sabe? Isso não tem nada a ver comigo. Eu não quero confusão para minha vida. Não. Uma pessoa convicta, meu irmão, ele não vai caçar confusão, mas ele vai gerar uma confusão para gerar uma solução. Porque você não pode mais ver a igreja do Senhor ser escarnecida. Você não pode mais ver uma mensagem na internet, sabe, banalizando o evangelho. Você não pode mais ver alguém criticando alguém A e B. Eu não estou chamando você para defender nada, mas eu estou chamando você para comparecer com convicção e não deixar mais o evangelho do Senhor ser jogado nas traças. O texto é de João, capítulo 19, versículo 38. Diz que José de Arimateia e Nicodemos, quando chegou diante de Pilatos, Jesus estava sendo levado para a cruz. E Jesus seria, obviamente, morto na cruz, Alexandre. Só que depois de morto na cruz, diz a palavra que o monte era o monte do Gólgota, Monte Caveira. Ao lado da cruz, muitos ossos daqueles que já tinham morrido na cruz, Glautinho. O que significa comigo? Acompanha. Jesus morre, tiram ele da cruz e iam colocar ele aonde? Aonde? No monte. Porque quem morre na cruz não tem túmulo, não tem sepulcro, não tem enterro, não tem velório, não tem, sabe, procissão. Quem morre na cruz, no Monte das Caveiras, vai para a pilha das caveiras. Até que dois caras convictos, chamados José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, uma espécie de senador, Nicodemos, uma espécie de mestre e doutor da lei. Mas diz a palavra que discípulo do Senhor é em secreto. Você pode até ser secreto, mas vai chegar uma hora que a sua convicção vai ter que te denunciar. É que eu não gosto de me envolver muito nessas coisas. Não.
Dá uma suadeira, meu irmão. Porque vai chegar uma hora que o seu discipulado vai ter que pular para fora. O seu discipulado vai ter que dizer: ei, peraí. Pilatos, me dá o corpo de Jesus. Só que aquele que reivindicasse o corpo do bandido assumia com ele também a consequência, sabe? Mas eu não posso me envolver nisso. Não. Se é sobre o reino, Deus está te chamando para se envolver. Você já se meteu em confusão, você já se meteu em fofoca, você já se meteu em disse-me-disse, você já se meteu em muitas coisas que não deveria. Mas se for sobre o reino, 2024, Deus está chamando você para se envolver. Cai para dentro, fica de pé comigo, igreja. Deus está chamando você para chegar diante de alguns lugares e falar assim: ei, me dá o corpo dele. Mas você vai colocar onde? Eu vou colocar no meu sepulcro. Era o sepulcro da minha casa, da minha família. Mas eu estou tão convicto que eu não vou nem precisar dele, que eu vou colocar para Jesus. Sabe, Jesus representa o corpo de Cristo. E quando José de Arimateia e Nicodemos estão pedindo o corpo, está dizendo o seguinte: ei, eu amo o corpo de Cristo e não vou vê-lo no meio das caveiras. É alguém que está cheio de convicção. É alguém que está cheio de convicção. E não vai deixar mais algumas coisas seguirem assim de forma aleatória. Mas eu volto em Davi e a gente encerra. Segura o louvor. Davi chega no meio dos seus irmãos. 40 dias de brá. Eu vou te pegar. Brá. Tem gigante que já não está mais afrontando, ele já está esnobando. Até que homens e mulheres convictos comecem a se levantar. Que todo esnobe, que todo sarcasmo, que todas as banalizações em 2024 caiam por terra, pelo nível de convicção que você vai se levantar para cortar algumas coisas. Ei, Deus está te chamando para você cortar algumas coisas. Deus está chamando para você parar com algumas coisas que não podem mais continuar. Sabe, não vão mais tocar na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua igreja, no seu ministério, no reino. Você vai se levantar com convicção para parar isso. Segura, louvor. Senão a gente não termina. Por favor, só um minutinho. Vai valer a pena, eu sei que vai. Mas cantar você vai cantar, mas você não pode perder essa palavra, porque é isso que vai mudar. A gente vai cantar para celebrar daqui a pouco, para selar. Sabe, é o anel do Senhor fazendo assim, ó. Tá cravado e ninguém vai mexer mais. Você concorda comigo? Vamos cantar daqui a pouco? Beleza. Davi tá ali, olhando aquilo. Do tamanho de Alexandre, um pouco menos. Um pouco mais de cabelo do lado direito. Devia estar de lado. E ele escuta aquilo tudo e ele fala assim: eu vou lá resolver isso. E aqueles homens preparados, tem gente que não faz e não quer que você faça. Ei, acabou isso. Você não é medido por mais ninguém. Você é da medida que o Senhor já determinou. Mas você não pode se meter com isso, Fabi. Ei, você vai dizer o seguinte: você não sabe da minha vida. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe quem o Senhor fez, como o Senhor agiu. Começa a dar seu testemunho. Porque tem gente que começa a medir você. Não, mas você não pode. Não, mas você não sabe. Não, mas você não entende. Não, mas você chegou agora. Cheguei agora. Já tem 40 dias de blá blá blá, mas eu cheguei agora. Mas eu cheguei agora para mudar. Eu não sei quanto tempo você chegou aqui no seio ou na presença do Senhor. Não importa. Que eu sou novato. Não tem novato aqui não. Aqui é o seguinte, Beltinho. Se tiver gente com convicção, meu irmão, a história vai mudar. Porque nunca foi sobre a antiguidade. Aonde o único lugar aonde a antiguidade é posto é no quartel, no reino do Senhor, meu irmão. Todos nós nascemos da água do Espírito. E no mesmo lugar, no mesmo dia, nascemos da cruz, nascemos do sangue, nascemos do corpo e fomos ressuscitados. Colossenses 3 diz o seguinte: se você morreu com ele, então também com ele você ressuscitou. Dá até vontade de tomar ceia hoje.
Porque tem muita gente, senão eu te mandava na padaria agora comprar um pão e um vinho, para dizer o seguinte: olha aí, Davi levanta. E ele fala assim: eu vou. Eu fico pensando, pensa comigo rapidinho, a gente termina. Como é que você vai? A gente fica tentando achar algumas coisas se encaixando, sabe? A gente fica tentando achar algumas coisas fazerem sentido. Mas eu quero te dizer nessa noite, colocar um desafio dentro de você. Tem coisas que não vão se encaixar, Júlia. Não, eu estou esperando as coisas. Sabe que tem coisas que Deus nunca vai confirmar, porque Ele não pode confirmar o que já está dentro de você. Vai ter coisas que você vai ter que ir pela convicção. Porque a confirmação confirma fora. E fora, alguém pode endossar com a gente. O que é alguém endossando com a gente? Eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus fez. Vem cá. E aí a gente se sente muito mais animado quando a gente está assim, ó. Aí, ó só. Aí o Rafael fala assim: agora eu vou. Agora eu vou. É muito bom assim. Mas tem coisa que já está dentro. E dentro, meu irmão, vai ser você. Mesmo que fora alguém pudesse fazer assim e faça assim, nossa. E você vai levantar a cabeça em nome do Senhor Jesus e dizer assim: eu vou. Eu estou indo. E se quiser saber o que eu vou viver, vambora. Se quiser saber onde vai dar isso, vambora, porque eu não vou parar. E Davi falou o seguinte: vambora. E aí é quando alguém acha que sabe o que está acontecendo, só que nunca resolveu. Quando você resolve fazer, não, eu queria te dar uma dica. Não tem dica não, meu irmão. Vai ter que ter convicção. Porque quando o pastor Davi fala assim: eu vou. Aí chega Saul, que não fez nada em 40 dias. Aí veste isso aqui. Olha, segura essa espada. Olha, calça essa bota. Olha, veste esse capacete. Toma cuidado. Olha, ele mexe muito aqui. Ah, meu irmão, por que você não fez antes? O que Deus está precisando é de convicção. Porque tudo que não é convicção vai pesar. Sabe, a convicção é a fé firme, fundamentada naquilo que você ainda não viu, naquilo que você ainda não pôde experimentar, mas já está dentro de você. E diz a palavra que Davi não conseguia andar com tudo aquilo. E aí Davi começa a arrancar, fala assim: ei, não dá. O que eu preciso não é, sabe, de todo um aparato. O que eu preciso é continuar firme, constante, abundante. Eu preciso continuar convicto. E ele tira o capacete, ele tira a couraça, ele tira a espada de Saul. E diz a palavra que ele pega duas coisas. E eu fecho aqui. Ele pega a funda que já está com ele. E ele pega 5 pedras que estavam no riacho. Comece com o que você tem. Não fique esperando, sabe, algumas coisas chegarem. A funda já estava com Davi. As pedras estavam exatamente no lugar da guerra. A gente acha que algumas coisas vão vir de fora para a gente resolver as nossas guerras. Ei, no próprio ambiente de guerra, Deus já está colocando recursos suficientes para você começar a avançar. Ah, eu estou esperando chegar algumas coisas. Eu não posso começar isso. Não. Diz a palavra que ele já pegou o que tinha. Então nessa noite eu digo para você, em nome de Jesus, comece com o que você tem e comece a perceber no ambiente que você está, porque nesse ambiente já tem recurso suficiente para você começar. E veja que maravilha, nem usou todos os recursos, bastou um apenas, e o gigante caiu. Sabe, a gente fica olhando para essas coisas e a gente fica vendo assim, sabe? Davi, o gigante acabou, caiu. Aí você pode falar assim: venci. Talvez você já derrubou alguns gigantes, mas você precisa ter a convicção de que algumas coisas vão acabar de uma vez por todas. Deus está te chamando para concluir algumas coisas. 2023 ainda não acabou. Davi, depois de ver o gigante caído no chão,
Ele pega a espada dos próprios gigantes. Diz a palavra que ele foi lá e cortou a cabeça de Golias. É quando você está sendo chamado com convicção para colocar um ponto final em algumas coisas. Ei, 2023 precisa concluir algumas coisas para que você entre livre, leve e solto em 2024 para viver a máxima do que ele tem. Vamos declarar. Declare nessa noite que vai valer a pena terminar, para você começar uma nova fase, um novo tempo, um novo momento em Deus. E vai valer a pena. Sabe, a convicção, ela permite a gente lidar com alguns níveis de mudança. Uma coisa muito forte no ser humano é o hábito de se acostumar, é o hábito de ficar, sabe, muito acomodado com algumas coisas. Eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim. Tudo bem, pode ter dado certo, mas existem modelos que o Senhor quer mudar, apesar de terem dado certo. Davi já era um valente consolidado, Davi já era um valente firmado, já era comandante de batalha, já tinha vivido algumas vitórias. Mas chega o texto do segundo livro de Samuel, capítulo 20, versículo 5. Capítulo 5, perdão. E aí, de repente, o Senhor fala para Davi: Davi, agora eu vou mudar algumas coisas. Você sempre enfrenta alguns soldados pela frente. Agora eu vou fazer com que você se permita viver algo diferente. Você agora vai por trás das árvores, não vai atacar pela frente. E quando você estiver por trás das árvores, você não vai mais atuar sobre a sua estratégia. Você vai atuar sobre um som que vai chegar. Rafael. E a palavra do Senhor diz que era para Davi ficar atento, porque haveria um som de passos andando por cima das árvores. E quando esses passos fossem ouvidos por Davi e seus homens, aí sim seria a hora de atacar. Sabe o que me intriga nesse texto? É o quanto Deus quer o tempo todo nos esticar a entender que modelos mudam, mas a palavra dele permanece para sempre. Modelos podem mudar. Ei, você que mudou de cidade, de igreja, de ministério, de pastor, eu não sei, talvez algumas coisas está sendo difícil, porque mexe com mudanças, trabalha com, sabe, com modelos que precisam ser adaptados. Ei, mas eu quero te convidar nessa noite, que você mude modelos, mas continue convictos naquilo que um dia o Senhor falou. Davi sabia que o Senhor disse que ele era escolhido, que ele sabia que ele seria rei. Então ele não se importou. Modelos podem mudar, mas o que eu creio nele, isso permanece inabalável. Por isso Davi se permitiu mudar um modelo de batalha e experimentar uma nova forma de ser. Que 2024 você experimente uma nova forma de experimentar Deus. Ah, mas eu sempre fiz assim. Mudou. 2024 vai ter muito mais mudança. Não é no sei, não. É no reino de Deus. É na cidade. É no nosso lugar. Ah, olha, eu tô com medo, porque foi um novo ministro pro STF. Meu irmão, isso é só o começo. Tem muita coisa mudando, pro mal, mas também pro bem. Mas a sua convicção precisa estar firme, inabalável, constante, abundante, para que você possa ouvir a voz dele e dizer: mudei. Ué, mas você não vai mais fazer assim? Mudei. Você não vai mais cantar, Alexandre? Mudei. Você não vai mais ser dono de negócios? Mudei. Você não vai mais tirar foto? Mudei. Você não vai mais pregar? Mudei. Você não vai mais ser líder de célula? Mudei. Você não vai mais ser pastor aqui em Cabo Frio? Mudei. Você não vai ser mais isso, aquilo? Mudei. Ah, mas é você que faz isso aqui, é você que bota a xícara? Mudei. Agora eu não boto mais a xícara. O Senhor levantou outro. E agora eu estou fazendo outra coisa. Sabe, se você começar um novo ano sem se permitir novidade de vida dentro de você, o que vai valer a pena? E Davi, apesar de toda a experiência, falou assim: eu vou fazer como ele mandou. E sabe o que é provocativo? É quando você precisa esperar o próximo passo. Não, mas eu sei fazer. Tem gente que está numa correria danada e corre para lá e corre para cá.
Não, que eu tenho que fazer, se eu não fizer, acaba tudo. Ei, quem disse que vai acabar? E aí Deus fala assim: espera ouvir o som de passos pelos pés das amoreiras. Amor. Até confundi a palavra agora. Amor. Não é amor, não. Amor. Ih, caramba. Pede amora, gente. Fala aí, me ajuda. Amoreiras. Para quem é agitadinho assim, imagina. Não tem? Quando você fica queimando a largada. Quem já brincou na escola de atletismo? Ei, eu vou terminar esse culto bem lento agora. Bota a mão no seu coração. Senhor, vai valer a pena. Eu vou me acalmar. Eu vou esperar ouvir o som do próximo passo. Mas quando eu ouvir o som, eu nunca mais vou parar. Eu vou me permitir mudar os modos, alterar os modelos. Mas quando eu ouvir o som, eu nunca mais vou parar. Porque eu sei que vai valer a pena. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus que é Pai, a consolação do Deus que também é Espírito e daquele que é Filho de Deus, que deixou uma palavra nessa noite para dizer assim: ei, assim como eu, vai e faça o mesmo. Virão dias difíceis, mas que a sua convicção te leve até o final, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz. Vai valer a pena.